Na aula anterior, eu disse para vocês que o gênero crônica, ele também pode vir utilizando de outros gêneros textuais, como história em quadrinho ou até mesmo uma crônica poética. Na crônica lida da aula anterior, o texto comunicação, você viu que é importante a gente conseguir se comunicar, né? Principalmente para fazer ser compreendido. Então, nessa história em quadrinho, observe como o personagem Humberto se expressa. Se você não sabe quem é Humberto, Humberto é um personagem da Turma da Mônica e ele tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência de surdez. Então, quem é surdo tem a dificuldade de se comunicar dentro da nossa língua portuguesa falada. Qual é a língua que ele utiliza para se comunicar? Se você disse que é Libras, isso mesmo, Língua Brasileira de Sinais. Então, ele consegue falar através dos gestos, dos sinais feitos com as mãos. Na primeira parte do quadrinho, ele vê aqui Rosinha e olha, fica todo empolgado ao ver Rosinha. Olha a expressão dele. Temos que também prestar atenção nas características do gênero quadrinho, não é isso? Que utiliza tanto a imagem como a escrita para transmitir uma mensagem. E aí é muito importante a gente prestar atenção nas linhas de expressões, nos gestos, nos desenhos que compõem esse quadrinho. Então a gente vê no primeiro quadrinho que ele fica, olha, com a cara de bobo, olhando para a Rosinha. No segundo quadrinho, ele corre, passa na frente dela e ajoelha-se à sua frente e só fica falando. Ela faz o quê? Uma cara de que não está entendendo nada e ele fica de joelho com o semblante triste. Novamente ele tenta conquistar Rosinha e vem com uma flor e só passa para ela. Ela mais uma vez deixa ele sozinho, sem entender o que ele estava querendo falar. De repente ele pula em sua frente novamente com uma caixa de presente e só consegue falar Ela se assusta e sai correndo. Quando ela sai correndo, ela encontra, né, nesse muro o coração, o cartaz com coração. E o que é que ela fala quando vê também o cartaz com coração? Toda apaixonada, gostou do que viu. E aí ele diz, nesse momento ela compreende que ele está apaixonado por ela e os dois saem andando felizes. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? O que é que ele queria dizer para Rosinha? Questão 2. Quais as linguagens que ele usa para se comunicar? Ele usou mais de uma forma de comunicação. Que formas de comunicação foi essas? Questão 3. Em que momento ele foi realmente compreendido? Então, lá na crônica, o texto comunicação, o esquecimento do nome do objeto desejado provocou uma conversa confusa entre o vendedor e o comprador. A nossa língua portuguesa no Brasil recebeu influência de várias línguas, de vários povos que participaram da formação do nosso povo, os indígenas, os africanos, italianos, alemães, franceses. Por isso é muito comum haver uma variação de nomes de uma região para outra. Ou seja, em um determinado local, nós chamamos um objeto de um nome. Em outro local, ele é conhecido por outro nome. Então, nós temos aqui o que algumas pessoas chamam de birilo, aqui em Pernambuco. Eu já chamo de Missy, de Ramonas, lá na região de Goiás, ou de Grampos,
em São Paulo. Então, uma variedade de nomes, certo? Para este objeto, o nome dado a esse objeto. A mesma coisa a gente também vê com o din-din, sacolé. O mesmo nome também para coisas diferentes. Cartola, no sentido de chapéu com copa alta, e cartola no sentido de uma sobremesa feita de banana frita em fatias com queijo assado, açúcar e canela, típica de alguns estados do Nordeste. E aí vocês viram que as coisas recebem nome. E esse nome que é dado para as coisas, para os objetos, eu vou chamá-lo de substantivo. Então, cartola é um substantivo, nome dado para um chapéu, como também é dado para um alimento. Berilo é um substantivo, é o nome dado para este objeto que prende cabelo. Ramonas também é um substantivo, o nome dado para esse objeto que prende cabelo, assim como o grampo também é um substantivo. Então, substantivo são as palavras que dão nome às coisas. E esse substantivo e as palavras que o acompanham são o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. Então, lá na crônica Comunicação, o texto começava com a seguinte frase: é importante saber o nome das coisas. Vamos aqui então reler algumas palavras, algumas expressões que tinha lá no texto. Uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, dobra aqui, encaixa na ponta assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos. Isso mesmo. Esses substantivos são palavras que dão nome a algo, coisas, objetos, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, e etc. Esses substantivos, eles possuem um gênero. O que seria um gênero? Dizer se ele é masculino ou feminino. Então, na página 55, na questão 1, os substantivos masculinos ou feminino. Letra A. Leiam os substantivos do quadro. Então, nós temos aí menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Então, esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar que são masculinas ou femininas? Como é que eu posso identificar que essas palavras são masculina ou feminina? O que é que vem à sua mente? Quando eu digo masculino, feminina, logo eu lembro do quê? Então aqui, o que é que eu preciso ter em mente? Que as palavras são determinadas no que se refere ao sexo. Então, já dei a resposta, viu? Copie aí no seu livro. Letra B. Agora observem os substantivos a seguir. Vejam que aí nós temos sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. O que é que você tem que fazer aqui? Sublinhar os substantivos masculinos. Então, o que é sublinhar? Passar um traço embaixo da palavra e circular os substantivos femininos, certo? Mas e aí? Como é que você vai saber qual é a palavra que é masculino ou feminino? Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo. Sol tem sexo. Espaço tem sexo. Chuva tem sexo. Cachorro tem sexo. Moço, mulher tem sexo. Então, eu posso dizer
que eu consigo agora, nesse momento, identificar o que é um substantivo masculino e feminino. Na letra D, o que vocês consideram para determinar se esses substantivos são masculino ou feminino? Vamos ter aqui uma conversa. Nós tivemos, então, uma observação da questão do sexo, mas nem todas essas palavras eu posso determinar pelo sexo. O que é que eu devo, então, fazer? Observar a palavra que antecede esse substantivo. Que palavras são essas? O artigo. Então, se é o espaço, se é a ideia, a chuva, o sol, uma porta, o amor, certo? Então, não é somente a questão do sexo que eu posso determinar se é masculino ou feminino, mas eu também posso utilizar da questão dos artigos. Na letra E, o que vocês observaram, então? Vocês vão, então, marcar um X. Os substantivos podem ser masculino ou feminino e só nomeiam seres que têm sexo, o macho ou a fêmea. É isso? Foi isso que eu acabei de falar? Ou os substantivos podem ser masculino ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. Isso mesmo. Coloque aí a alternativa correta marcando um X. Nós temos ainda na questão 2 essas palavras neste quadro: fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou feminino? O que é que pode ser feito? Novamente, eu posso então utilizar do artigo a fonte ou uma fonte, o dente, um dente, a lente, uma lente. Então, quando eu utilizo a fonte feminino, o cofre masculino. Então, o artigo a uma vai identificar também o gênero do substantivo. E aqui, já que nós fizemos toda essa discussão, eu quero que você registre essas conclusões que nós acabamos de descobrir sobre o gênero do substantivo. Ou seja, você vai colocar o que nós vimos aqui. Como é que eu consigo identificar o gênero do substantivo? Eu posso utilizar, então, o uso dos artigos, eu posso ver a questão do sexo, se é macho ou fêmea, e ainda dou uma dica para vocês. No dicionário, quando nós vamos fazer a pesquisa no dicionário, sempre aparece lá dizendo a qual classe gramatical aquela palavra pertence. E se é feminino, se é masculino, se é um substantivo, se é um artigo, se é um adjetivo, aparece lá ao lado da palavra. Então, na dúvida, você também pode pegar o dicionário. Com isso, podemos concluir que todo substantivo pertence a um gênero. O que é o gênero? Masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino. Assim, podemos dizer que os substantivos têm um gênero, mas não se refere a seres com sexo. Por exemplo, antena, ventania, saudade é do gênero feminino. Como é que eu posso saber que é do gênero feminino? Eu posso utilizar o artigo a antena, a ventania, a saudade. Uma antena, uma ventania, uma saudade. Eu também posso utilizar para o gênero masculino em alfinete, furacão, trabalho. O alfinete, o furacão, o trabalho. Um alfinete, um furacão, um trabalho. E aqui